Você já deve ter percebido que não existem carneiros no universo da Peppa Pig. Ninguém sabe onde o pai ou o avô da Suzy estão. Mas será que você está pronto para descobrir a verdade por trás da maldição da família ovelha? Má notícia. Nós temos uma má notícia. Os carneiros do mundo da Peppa não estão mais vivos. Você não vê nenhum deles na série porque eles morrem cedo. E existe uma teoria na internet que explica o motivo disso acontecer. Essa teoria fala que as ovelhas fêmeas são maiores e mais fortes que os carneiros, e por isso, quando eles têm filhotes, o macho pode acabar perdendo a vida, ou por causa de um acidente, ou porque a ovelha tira a vida do marido para usar a lã dele como cobertor para os filhotes crescerem seguros e aquecidos. Mas isso é uma coisa bem estranha, não é? Existem espécies que realmente fazem isso, como por exemplo a aranha viúva negra. Talvez você possa pensar que isso não faz sentido com as ovelhas, mas aí fica a dúvida. Então, por qual motivo nós nunca vemos os carneiros se crianças como a Suzy continuam nascendo? A ideia de que os machos morrem cedo é uma resposta que faz sentido, você não acha? Se não, a gente vai te mostrar muito mais sobre a maldição da família ovelha agora mesmo. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível! Maldição. Você se lembra do episódio de Halloween quando a Suzy apareceu na frente da Madame Gazella? Naquela história, a professora não tem reflexo no espelho e todo mundo sabe o que isso significa, que a Gazella é uma vampira. Mas você entende o motivo da professora não ter cuidado nenhum para se revelar como um monstro para Suzy? É simples. A pequena ovelha sabe muito bem que o mundo da magia existe. A própria Suzy já disse para Peppa que ela tinha um amigo imaginário. Mas o que isso tem a ver com os carneiros? É bem simples de responder. Os carneiros do mundo da Suzy foram amaldiçoados por alguma bruxa. Nossa, essa teoria é bem maluca, não é mesmo? A Madame Gazella não precisa ter medo de se esconder na frente da Suzy, porque a ovelha sabe muito bem que bruxas e monstros são reais. De que outra maneira nós poderíamos explicar como os carneiros não existem na série? E vamos lembrar que Peppa Pig é uma história dos mesmos criadores de Ben e Holly, um universo onde fadas são reais. E além disso, um episódio recente colocou a Suzy como sendo uma fada enquanto ela brincava com a Peppa, que estava fazendo um papel de bruxa, e as duas brigaram por causa de uma varinha. É como se o desenho estivesse mostrando que a Suzy tem problemas com bruxas, mas o desenho ainda não disse por qual motivo uma bruxa iria amaldiçoar os carneiros. Será que essa teoria está correta? Vamos torcer para tudo ficar bem no final. Viagem. Mas se você não acredita em feitiços e maldições, talvez exista uma explicação um pouco mais real sobre o desaparecimento dos carneiros. E isso tem tudo a ver com o Senhor Lobo e os outros da espécie dele. Você sabe que o Senhor Lobo é um personagem que está louco para devorar o Papai Pig, desde que ele se mudou para a cidade da Peppa. E você também deve conhecer a expressão lobo em pele de cordeiro, que fala sobre uma pessoa malvada fingindo ser boa. É exatamente isso que o Senhor Lobo está fazendo. Ele está fingindo ser um cara legal, porque o sonho dele é fazer com os porcos o que a espécie dele já fez com os carneiros. Eles devoraram todos os parentes da Suzy. A ideia de que um lobo está na pele de um cordeiro tem tudo a ver com isso, porque infelizmente o pai, o avô e todos os outros carneiros da família da Suzy foram devorados. Se isso for verdade, então pode explicar o motivo de eles nunca terem aparecido na série, mesmo as ovelhas filhotes existindo neste universo. Mas o que você acha disso? Será que podemos confiar nessa teoria? Você acredita que o Senhor Lobo sabe a verdade por trás do mistério das ovelhas? Comenta a hashtag Suzy pra gente se conhecer. Abandono. Uma outra resposta para a falta de carneiros na série pode ter tudo a ver com a ideia de que eles abandonaram as suas esposas e filhos, porque na verdade o pai e o avô da Suzy são malvados e não querem ajudar a criar os filhotes. Isso é uma coisa muito triste de se falar, mas se você pensar nisso, vai ver como pode fazer sentido. Veja quem são as parentes da Suzy. A melhor amiga da Peppa deveria ter um pai, mas onde ele está? Ela também tem uma avó, o que indica que a ovelhinha deveria ter um avô também, mas onde ele está? A Suzy também tem a prima Charlotte, uma ovelha adolescente de 17 anos. Isso quer dizer que a Suzy tem pelo menos uma tia ovelha e um tio carneiro, mas nenhum deles nunca apareceu na série.
Você percebe como isso é uma coisa estranha? Nenhum deles parece ter tido um pai presente em suas vidas. Talvez isso possa ser um problema familiar, não é mesmo? O que tem tudo a ver com o tema de hoje. Mas quando nós vamos olhar o mundo da Peppa, tudo fica pior. A porquinha já viajou para vários países: América, França, Itália e Austrália. Você viu algum carneiro em qualquer um desses lugares? Não, porque eles não estão em lugar nenhum. Mas nós vamos falar sobre os lugares onde a Peppa viajou daqui a pouco. Então, fique ligado. Clone. Uma das teorias mais fortes sobre a família dos carneiros fala sobre a Suzy ser um clone da sua mãe, que na verdade é um clone da sua avó, e assim por diante. No caso, não existiriam ovelhas machos, e todas nasceram no laboratório de um cientista. E quem seria ele? É claro que estamos falando do vovô Coelho, que é um gênio maluco. O vovô Coelho provavelmente clonou a própria filha com um exército de donas coelhos espalhado pelo mundo. Mas o que impediria ele de fazer o mesmo com a família da Suzy? Entende como isso faz todo sentido? O motivo para ele fazer isso é bem simples de explicar. Ele precisa da lã para vender roupas nas lojas das suas filhas. A própria dona Coelho já tentou vender um casaco de lã para o George. Se você tem uma loja de roupas, ter um exército de clones de ovelhas deve fazer bem para os negócios, não é mesmo? Será que essa é a verdade? A Suzy nasceu em um laboratório? Briga. Agora nós vamos mostrar uma das teorias que mais pode estar certa. No mundo real, os carneiros competem pela atenção das ovelhas fêmeas, ou seja, eles brigam entre si. Essa briga pode ser muito violenta, e por isso nós não vemos os carneiros nos episódios da série. E se isso for mesmo verdade, então uma outra teoria sobre esse universo também está correta. Essa teoria fala que os personagens do mundo da Peppa têm comportamentos que fazem sentido com a espécie deles, como por exemplo, a Peppa gostar de poças de lama. No caso da Suzy e das ovelhas, o problema está na competição dos carneiros pela atenção das garotas, e é por isso que é muito perigoso para eles viverem muito perto um do outro. Mas existe um outro detalhe que nós vamos te mostrar agora. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Muitos irmãos. Você sabia que no mundo real, a espécie da Suzy se reúne em grandes grupos de fêmeas e poucos machos? Isso quer dizer que a melhor amiga da Peppa deve ter milhares de irmãs e irmãos espalhados pelo mundo. Você duvida disso? De acordo com as nossas fontes, as ovelhas são divididas em 25 fêmeas para cada carneiro. Deve ser por isso que nós nunca vimos o pai da Suzy. Ele deve ter ido viajar para cuidar de algum outro filhote que precisava da atenção dele. Essa teoria faz todo o sentido, não é mesmo? Vamos descobrir a verdade na próxima temporada, porque você já deve ter percebido que a série da porquinha está sempre trazendo alguma novidade. Na 7ª temporada foi a estreia da tia Dot e na 8ª a chegada da Ivy. A próxima temporada deve responder um pouco mais os mistérios envolvendo a família da Suzy. Mas o que você acha disso? Fazenda. Existe também uma outra possibilidade que fala sobre uma grande fazenda, o lugar onde os carneiros estão sendo guardados pelos seres humanos. E se você acha que isso não é verdade, basta assistir ao episódio em que a Peppa vai para Nova York. Quando ela está na Times Square, nós vemos uma imagem de uma menina que é uma fazendeira ao lado de algumas ovelhas. Está quase certo que essa é uma pista de que existe um lugar que é controlado por seres humanos. Uma fazenda enorme onde as pessoas construíram uma cidade só para eles, já que perderam o resto do mundo. É por isso que nós também não vemos muitas pessoas além do pirata Barba Ruiva e da rainha. Os carneiros devem estar vivendo neste lugar. Se isso for verdade, então a série tem um motivo super legal para criar um episódio especial que responda às nossas perguntas sobre os mistérios do desenho, sendo que um deles é: onde estão os outros humanos e carneiros? Será que algum dia nós vamos descobrir a verdade? Itália. Talvez exista uma realidade bem mais fácil de entender. Os carneiros não existem, mas isso não quer dizer que a Suzy não tenha um pai. Você não sabe o que isso quer dizer? É bem simples. As nossas informações indicam que as ovelhas podem
ter filhotes com um animal que é bem parecido, os bodes. E neste caso, existe sim uma prova sobre o pai da Suzy. Quando a Peppa e sua família viajam para a Itália, nós descobrimos que existem bodes e cabras vivendo lá. Por isso, é importante que você entenda que os criadores da série já nos mostraram a verdade sobre o pai da Suzy. Ela é filha de um bode e não de um carneiro. Além disso, se o senhor bode que apareceu no episódio da Itália foi o ex-marido da senhora ovelha, então a Suzy tem pelo menos uma irmã, a Gabriela Cabra. Essa pode ser a verdade que os fãs do universo da Peppa estão procurando há mais de 20 anos, desde que a série estreou na televisão. E até que faz sentido. Um desenho tão famoso como o da Peppa pode responder alguns mistérios sem revelar tudo de uma vez. Nós vemos isso em outros desenhos famosos. E se a Suzy for mesmo a irmã da Gabriela, então faz sentido que a Peppa tenha gostado dela desde o início, você não acha? Vamos esperar que a próxima temporada responda a esta pergunta. Enfermeira. Mas existem alguns fãs que não acreditam em nada disso. Você deve ter percebido que a Suzy tem dois grandes sonhos. Um deles é ser uma enfermeira quando ela crescer, e o segundo é pilotar um avião. Os fãs acreditam que, na verdade, os carneiros, incluindo o pai da Suzy, estão muito mal por causa de uma doença terrível, e a Suzy tem o sonho de ser uma enfermeira para cuidar do pai e dos possíveis irmãos e primos que ela tem. E o fato de que a ovelhinha quer muito pilotar um avião pode ser porque ela sonha em viajar para o lugar onde os carneiros vivem. E que lugar seria esse? A mesma fazenda que existe na teoria da pastora de ovelhas que nós falamos mais cedo no vídeo. Isso sim faz todo sentido, porque mistura não só uma das teorias desse universo, mas muitas outras. O que você acha disso? Seja lá qual for a verdade, é bem possível que o futuro da série vá mostrar o que realmente está acontecendo na família da Suzy. Porque, como nós já falamos, Peppa Pig está trazendo novidades nos novos episódios. Mas até lá, você pode ficar aqui com a gente. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!